E hoje eu estou aqui com o ator e empresário Bruno Breves. Bem-vindo, Bruno. Obrigado pela entrevista. Agradeço demais, Rodolfo. Muito obrigado por mais uma vez você ceder esse espaço para a gente falar um pouquinho, né, daquilo que a gente vem fazendo, daquilo que a gente está construindo, e que se isso puder chegar ao coração das pessoas lá dentro, acho que vai ser muito interessante a gente fazer isso. Com certeza. Obrigado. Vai chegar, nós te agradecemos. E Bruno, assim, você é um cara assim que não para. A gente vê que você se movimenta bastante, né? Tanto na questão da atuação em si, que é a sua profissão, mas também no ensino disso, né? Na arte. Exato. Você está com um negócio aqui que a gente vai falar um pouco disso. Eita, mas vamos começar falando um pouco das coisas mais recentes que você tem feito. Você tem aí participado de muitas produções no audiovisual, né? Na televisão principalmente, no cinema, tem gravado filme. Dá um breve resumo das últimas novidades, o que a galera acabou de ver e tá para assistir daqui a pouco também. Olha a curiosidade aqui, olha que situação que o Rodolfo me coloca. Bom, vamos fazer suspense? Um pouco. Um pouquinho. Mas conta alguma coisa. Alguma coisinha tem que contar. Cara, esses últimos tempos agora foi muito desafiador. E também, ao mesmo tempo, uma oportunidade para você rever todo um histórico, rever todo um conceito, toda uma ideia de todo o norte que você está seguindo, né? E, por exemplo, como você falou, eu não espero só que os convites venham até mim. De jeito nenhum. Isso, para mim, deixou de ser uma verdade há muitos anos atrás. E hoje eu gosto de ter a ideia de criar coisas, de perceber e, ao mesmo tempo, transformar aquela percepção, aquela sensibilidade que eu tive em coisas que eu posso tocar o coração das pessoas. Então, os convites, óbvio, que vão aparecendo, você vai cavando essas oportunidades também, mas, ao mesmo tempo, você vai criando junto com isso, que hoje vocês estão no meu espaço, que eu tenho muito orgulho de receber vocês pela primeira vez, né? Você, é um prazer. Você, o Natan. E eu acho que esses últimos tempos foi exatamente essa ideia, de você revisitar todo um conceito, toda uma ideia, toda uma estratégia, toda uma visão e aprofundar naquilo que realmente para mim faz sentido. Esses últimos tempos também, em relação ao trabalho, eu tive oportunidades de fazer muitas coisas bacanas. Tive oportunidade de participar de projetos, de novelas, de filmes, de imersões, da vida de muita gente em termos de desenvolvimento, né? E eu acredito que para mim não tem preço que pague você ver nos olhos daquela pessoa que você está trabalhando e ver que ela fala, cara, muito obrigado, porque essa cena, porque esse trabalho foi incrível. Então, por exemplo, nós fizemos agora, acabamos de finalizar um projeto que se chama Travessia, pela Globo. Então fizemos todo o processo e eu trabalho não só como ator na novela, né? Mas a gente também cria todas as cenas de ação da novela. Então a gente está em todos os núcleos, com todo o corpo de direção, com todo o corpo de produção, com todas as partes que fazem aquilo acontecer. Então você acaba que absorve muito conhecimento de todas as áreas. E isso faz toda a diferença para quem é ator, para quem é diretor, para quem produz, para quem é um ser pensante, um ser que vive e respira esse universo. Então, assim, fizemos esse projeto, a Travessia, eu fiz vários trabalhos como ator nesse projeto e também tive a oportunidade de também, em algum momento, conduzir outros atores nas cenas de ação. E que isso faz toda a diferença. Faz. E a gente sabe, eu acompanho já há um tempo aqui a carreira do Bruno e, cara, você se especializou muito nessa questão também das cenas de ação. Sim. Então você estava falando desse trabalho de você conduzir, organizar e quase que dirigir a questão da cena de movimento, porque é um trabalho muito específico dentro da atuação. Exato. Você precisa de um conhecimento técnico. Eu estou falando isso porque esse cara aqui, ele já fez guerra medieval, cena histórica, batalhas a cavalo, com carabina dos anos 30, 20, quer dizer, eles, em relação à cena de ação, policial de cena atual, então assim, esse legado você tem passado isso para outros atores nessas produções, né? Exatamente, porque, por exemplo, eu venho dos esportes.
Quando eu morava em Minas, eu sou mineiro, gosto do queijo, gosto da cachaçinha, gosto do bom café que a gente tomou muito bom, aqui. Né? Alfenas, lá em Minas. Minas Gerais, sul de Minas, perto de Varginha, a terra do ET, Poços de Caldas, Três Corações, terra do Rei Pelé, falecido Rei Pelé. E eu acredito que a minha tradição lá foi através dos esportes, que foi que me conduziu para uma cena que seja mais específica. É como se fosse um pós-doutorado. Sim. É como se fosse algo, você faz a faculdade, se formou e você faz uma especialização. É como se fosse isso. Porque hoje fazer cenas de ação no Brasil é uma coisa difícil, mas é uma coisa também que a galera gosta, que a galera curte. Por exemplo, você pega um filme de ação aí de Sylvester Stallone, que eu trabalho com um cara que já fez filmes com ele. Ah, bacana. Então a fonte que eu bebo é exatamente nessa galera. Javier Lambert, que é um coordenador mexicano, que trabalhou em Hollywood, e hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar com ele, também com o Dirceu, que é um outro coordenador aqui brasileiro. Então, assim, são fontes que traz essas origens em Hollywood. Um filme como 007, Mercenários, Incrível Hulk, Troia, Elysium, vários projetos com Spielberg, com Mel Gibson, com Sylvester Stallone, Schwarzenegger, Tony Bennett, pô, essa galera toda. Então, assim, eu bebo direto nessa fonte. Muito bom. Não diretamente trabalhei com essa galera, mas eu trabalho com quem trabalhou com essa galera. E quem faz essas cenas de ação, principalmente. Exatamente. Mas a minha origem é nos esportes lá de Minas, porque foi através dos esportes, isso é bem interessante. E eu quero chegar um pouquinho mais perto para falar, tô brincando. Quem me deu a possibilidade de estar aqui hoje, Rodolfo, foi os esportes. Porque através de um programa de governo, que é tão importante, olha, governantes, foquem nisso, porque isso transforma vidas. Cultura, eu tô aqui, esporte. Cultura, esporte, mas eu tenho um carinho pelos esportes porque foi o que me abriu as portas. Porque eu sou muito hiperativo, como você falou, gosto de dar... Então os esportes me deu um centro. E um foco. Eu acalmei e a partir disso eu comecei a canalizar. Então assim, karatê, jiu-jitsu, boxe, todo tipo de esporte, bicicleta, natação, enfim, cavalo, tudo isso eu já fazia lá como alguma coisa que eu amava, que eu amo fazer. Então quando eu vim para um grande centro como Rio, São Paulo, a galera olhou para mim como uma possibilidade de trabalhar também nesse segmento. Então foi aonde as portas se abriram. Foi um diferencial perante os outros atores. Exato. Nesse caso. Exatamente, porque, por exemplo, hoje tem muitos atores, não estou dizendo todos, né, mas tem muitos atores que ficam só aqui, ó. E que nada contra, é ótimo. Mas quando tem um plano aberto, a pessoa tende a não ter tanta disponibilidade corporal. E pra gente é trabalho o tempo todo a expressão corporal. Isso faz toda a diferença. Sim. Então, assim, para mim entrar nesse segmento hoje foi porque eu tive uma origem lá atrás nos esportes. Isso faz toda a diferença para mim. E eu adoro fazer. É como se uma vez eu estava fazendo Deus Salve o Rei, e enquanto eu estava ali numa cena, a gente nos bastidores ali trocando uma ideia, eu falava assim, eu pensava, poxa, há uns anos atrás eu fazia isso aqui porque eu gostava. E lembra que eu falei para você que eu acordava 4 da manhã para poder ir para a roça? É porque para mim era uma aventura incrível. Você acordar 4 da manhã para ir tirar leite de vaca, para você pegar o cavalo, às vezes não tinha nem um cabresto. Cabresto é uma corda que você coloca na cabeça do cavalo para ele ser conduzido. Às vezes não tinha nem isso. O que eu fazia? Tirava a roupa, tirava a camisa, amarrava na boca do carro e ia embora. Então assim, para mim foi uma coisa muito gostosa de lembrar disso e aonde eu fazia por amor, porque eu gostava, e hoje eu ganho dinheiro para fazer isso. Então, ou seja, não tem dificuldade, você só faz porque você gosta, é fácil. Se torna fácil quando você gosta, quando você ama, e aí você vai encontrando os caminhos para você monetizar aquilo, para você ganhar e viver daquilo, que é uma outra história. Verdade. Não basta você só gostar e amar. Você tem que saber também o caminho, porque tem muita gente aí que é bom escritor, que é bom ator, que é bom diretor, que é bom jornalista, que é o teu caso, que quer dizer que o seu caso é que você é um excelente jornalista. Agora tem gente que é um excelente jornalista, mas não consegue caminhar o seu caminho, inclusive profissional, porque
nós estamos falando de uma indústria das mais importantes do Brasil, que é a indústria cultural, que emprega muita gente, e não só pessoas como o Bruno, que é ator, né? Mas também os técnicos, que são os câmeras, os holdings, a galera da produção de figurino, de maquiagem, é uma galera assim, muito importante para a produção acontecer. E Bruno, você estava falando um pouco aí das suas origens e tal, que você iniciou assim, vamos dizer, o teu despertar foi através desse projeto social, governamental na época, do esporte. Mas como é que você migrou do esporte para as artes? Qual foi essa ponte, essa chave que virou aí? Olha, isso é muito interessante, sabe? Porque eu estava num campeonato de karatê. Eu era muito ativo, então eu participava de campeonato, eu estava treinava 3 vezes por dia. Eu fazia só isso. E eu estava no campeonato, e nesse campeonato apareceu lá, era na minha cidade, apareceu lá nos bastidores um professor de teatro da cidade. É o Anselmo Cesário, um grande professor de teatro, um grande profissional da área, que tem amor pelo aquilo que faz. E a gente começou a conversar. Ele falou assim pra mim, cara, passa lá, vai lá no teatro. Aí eu fiquei assim, teatro? Isso é uma outra dificuldade, porque nós, enquanto operadores da arte, operadores desse setor cultural, a gente tem que entender o seguinte, tem gente que tem essa responsabilidade, tem outros que não tem, mas a gente tem que entender o seguinte, como que a gente vai fazer o nosso discurso, o nosso trabalho, chegar às vezes em pessoas que não têm acesso e que às vezes nem sabem que existe esse caminho. E aí, o Rodolfo, ele falou pra mim sobre esse teatro que ele fazia. E um cara muito tranquilo, chegava, pô, Bruno, legal, cara. Ele tava pensando em fazer karatê também. Legal, você não quer ir lá no teatro e tal, fazer uma aula comigo? Acho que vai ser muito bom. Por quê? Eu tive uma experiência, assim, de entrar no ginásio e, assim, modéstia à parte, eu era bom. Muita modéstia à parte. Mas eu não vou esconder aquilo que eu realmente tenho muito carinho lá do meu passado. Eu fazia bem aquilo que eu me propus a fazer. E eu consegui atingir lugares legais dentro do karatê, dentro do esporte, consegui ganhar campeonatos. E aí ele chegava, pô, legal, você aí tem um trabalho bacana dentro do karatê, vai lá, eu acho que o teatro vai te ajudar a se soltar um pouco mais, inclusive para o karatê. Porque a gente entrava no ginásio, às vezes chegava na final e o ginásio inteiro parava para ver a gente. Rodolfo, você pensa? Um ginásio inteiro para ver uma luta. Muita gente, né? Quer dizer, várias lutas, né? Mas você ia passando por etapa, tal, e subindo, até chegar uma luta. 2 pessoas, eu e mais um. Então olhar aquele ginásio inteiro, e às vezes você está na cidade de outra pessoa, às vezes você está na tua, tem uma galera maior torcendo por você, porque é da tua cidade, às vezes você está no ginásio de outra pessoa, de outra cidade, então o ginásio inteiro às vezes está torcendo contra você, então você tem que receber essa pressão e saber controlar ela na vida, né? É assim. verdade. Mas aí eu tive a curiosidade para chegar lá no teatro e ver, vamos lá, o que vai acontecer. Seduzido por essa história do pode melhorar. Exato. Inclusive você se posicionar ali em relação ao público do próprio campeonato. Então você comprou a ideia a partir daí. Exatamente. E que é uma verdade também, né, Bruno? Exato. Eu acho, por mais que você migrou até para o mundo das artes, mas tem atletas que até fazem teatro exatamente para esse fim, como esse professor falou com você. Exatamente. E aí eu fui. No momento, Rodolfo, isso é uma coisa muito bonita que eu tenho muito orgulho. Porque até os, por exemplo, 20 anos de idade, eu era um cara tido como um cara perdido. Perdido literalmente para a sociedade. Porque eu venho de uma comunidade, né? E até mais ou menos 20 anos de idade, eu era um cara maluco, literalmente, perdido. Eu gostava de ficar no meio da galera que não era legal. Eu gostava de usar fazia uma porrada de toco, usava droga, uma loucura. Então a galera via isso e desacreditava de mim. Então até eu fazer essa transição de um cara maluco, perdido no bairro, numa comunidade, até o cara que era visto como um atleta que agora se dedicava, que agora estava namorando, que agora estava indo na igreja. Então foi uma transição gigantesca, até para a galera aqui do meu bairro mesmo, me olhar e não, assim, me respeitar. Poxa, foi uma construção. Uma construção difícil, cara, porque eu era olhado assim passando e a galera me zoava.
Porque, pô, agora estava aqui com a gente, como é que você está agora se afastando? Como é que é isso? Então, assim, fui seduzido pelo Anselmo, fui no teatro e eu comecei nesse período, quando eu estava saindo dessa ambiente tóxico pesado da comunidade, eu comecei a estudar filosofia, sociologia. E comecei assim a questionar, bom, o que está acontecendo, cara? Por que eu estou aqui? Comecei a fazer pergunta. A pergunta é poderosíssima. Faça a pergunta para si mesmo e para o outro. Porque quando você faz perguntas, e você vai aprendendo a fazer as perguntas, você vai conseguindo desenvolver. Então eu comecei a fazer pergunta, por que eu estou aqui? E aí eu tive uma ideia que eu entendi na filosofia, que era o seguinte: quando você achar aquilo que toca o teu coração, não afaste ante nenhum pretexto. Isso quem falou foi Nietzsche. Eu não sou intelectual, cara. Eu sou apenas um cara que gosta da vida. Mas eu gostei dessa frase. Isso me tocou. Porque eu estava buscando alguma coisa. E até então não tinha encontrado. Eu tinha encontrado caminhos que estavam me permitindo desenvolver. E quando essa frase fez sentido? Quando eu pisei pela primeira vez no teatro. Você se sentiu tocado e a frase, né? Fez sentido. Fez sentido na tua vida. Fez total sentido. Aí eu falei, puxa, isso aqui me deu um poder. Isso aqui fez tanto sentido para mim. Isso que me permitiu ser tantas coisas e ser eu mesmo ao mesmo tempo e buscar ser alguém melhor do que eu já sou. É isso. Então tudo se acalmou. A partir daquilo eu comecei a fazer, comecei a estudar, todo final de semana eu estava lá. Mas antes de chegar no teatro, aí é uma outra parte, né? São áreas. Eu já tinha começado a fazer direito. E quando eu fiz direito, eu me senti desafiado, cara. Eu me senti muito desafiado porque você tem que subir no púlpito, você tem que defender alguma coisa que às vezes nem você acredita e nem você sabe o que está falando de verdade, o que está acontecendo, mas você é desafiado a ir ali e fazer aquilo acontecer. E eu gostei de subir no púlpito, eu gostei de falar, eu gostei de chegar e ver as pessoas ali, por mais que eu não sabia, né? Exato, por mais que eu não sabia o que eu estava falando direito, eu gostei. E depois que eu comecei a estudar filosofia, só para sintetizar isso, eu comecei a me desafiar em lugares assim que eu não conseguia. Então eu criei ali uma pequena palestra, fui dar palestra para pequenos comerciantes, amigos meus. Eu fui dar palestra em centro de reabilitação de dependentes químicos, inclusive que o meu irmão estava ali. Que até hoje ele não conseguiu sair dessa merda do vício, do álcool. E para mim foi muito... mexeu demais comigo, eu ali falando sobre pra gente desenvolver, pra gente mergulhar em coisas boas, pra gente saber vencer os nossos limites, pra gente buscar, sabe, fazer alguma coisa de bom e olhar e ver meu irmão ali. Uma situação, inclusive, pessoal ali, né? Mas é a vida, né? Às vezes você é desafiado a lidar com esses problemas na vida e superar, né? Exato. Mas bacana, porque essa experiência de você poder palestrar também te preparou para o seu ofício de ator. É tudo comunicação, né? Exato. É tudo comunicação. E aí eu fui fazer teatro, gostei do teatro. Nessa época eu estava trabalhando com agricultura, vendendo trator, tal, aquela coiseira toda que eu falei para você, né? Foi um período muito bom da minha vida. E aí chegou um momento que eu falei assim... Eu tinha um relacionamento, esse relacionamento não estava bom mais, porque eu tinha já vontade. Olha só, cheguei momentos da minha vida que eu pensei assim, não, é isso mesmo, eu vou ficar aqui em Minas, eu vou pegar minha botina, chegar aqui 6 horas da tarde, vou colocar minha botina perto do sofá, vou tomar meu banho, sentar no sofá e ficar ali zapeando na televisão. Teve um momento que eu pensei isso. E aí depois de um tempo eu falei, não, eu quero ir para o mundo, eu quero sair, eu quero desbravar. E foi isso durante um tempo. Eu encontrei um grande amigo aqui, que é o Cláudio Randa, que é um grande professor, 30 anos de experiência nesse segmento, e falou assim para mim, Bruno, você é um desbravador, cara. E eu gostei dessa palavra, desbravador. É você pegar alguma coisa que você não sabe certo se vai ou não dar certo, de você não saber o caminho direito, mas você vai porque você quer. Então eu queria vir para um grande centro, eu queria morar perto da praia. Eu queria outras experiências, uma experiência mais profunda. E eu falei, não,
A gente estava acabando uma peça, tal, num grupo de teatro. Em uma dessas apresentações, fazendo um parênteses rápido, numa dessas apresentações, a gente foi para uma cidadezinha que se chama Eloy Mendes, perto da minha cidade. E nessa cidade, a gente apresentou para 2 pessoas. Era um grupo que se chama Andarilhos, o qual eu tenho muito carinho e lembro com muito carinho desse grupo. E a gente tinha uma peça, fomos apresentar, fomos contratados pelo cara da cultura lá da cidade. E a gente foi apresentar. Quando a gente chega para apresentar, Rodolfo, tinha 2 pessoas, ele e o filho. Nossa. Ele, porra, não tem ninguém lá. Eu falei, não tem problema, a gente vai apresentar para essas 2 pessoas. Apresentamos para as 2 pessoas. Por que não chegou ninguém? Porque a cidadezinha é um ovo. A cidadezinha tem 5.000 habitantes. E estava tendo um aniversário de um dos chefões lá de fazendeiro, essas coisas todas. Aniversário da filha. Então todo mundo foi. Sim. Aí eu Era falei, o compromisso da cidade naquele compromisso dia. da cidade. Então, ou seja, a gente apresentou para essas 2 pessoas, fomos felizes, fizemos o nosso trabalho e as coisas foram se encaminhando. Quando acabamos essa peça, essa temporada, eu falei, bom, agora eu preciso ir embora. Já estava na minha cabeça. Eu acabei que eu juntei minhas coisas, pedi demissão, nunca tinha faltado num dia de trabalho. Segunda-feira, acordei, pronto para ir, fiquei na cama dormindo. Aí passa 9 horas, 10 horas, o telefone toca. Bruno, cadê você? Eu falei, cara, tô ruim, tô doente, não vou trabalhar. Não, mas precisamos de você aqui e tal. Eu não vou, simplesmente não vou. Bom, resumiu, o bolo da neve é o seguinte, eu fui lá, falei com o pessoal que era responsável, falei, eu não quero mais trabalhar. E se você puder me mandar embora, eu vou agradecer mais, porque aí eu vou ter um dinheiro, tal, para conseguir me manter, para realizar o meu sonho. Falei, Bruno, seguinte, tira umas férias. Eu sei que você deve estar com a cabeça quente, sei lá porquê, a gente conversou e tal. Falei, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero ir embora. Você já tinha certo na sua cabeça. Já tinha certo. Eu quero ir embora, isso aqui pra mim não quero mais. Tudo bem, Bruno. Tá certo disso? Falei, tô certo. Peguei minhas coisas e fui embora. Acabou essa temporada e aí eu resolvi ir embora. Tinha certas coisas? Não tinha. Até o diretor da companhia falou assim, Bruno, tá tudo certo. Tá tudo certo pra você ir pra lá. Eu falei, tá tudo certo. Já tem casa, já tem agência, já tem tudo, tá tudo. Não tinha nada. Mas eu precisava acreditar naquilo. Claro. Então, assim, eu peguei minhas coisas, acabamos a temporada, peguei minhas coisas, falei com minha mãe. Ela falou, meu filho, vá seguir seu caminho. Legal, ela deu o apoio que você precisava. Exato, ela falou, vá, se você quer, vá. Quem sou eu para segurar? Eu acho que ela tomou uma decisão muito certa ali e me ajudou muito também. A minha decisão já estava tomada. Isso. Ninguém ia mudar a minha decisão. Mas ela deu a pitada que precisava, que faltava. Falou, vá. Se é o teu sonho, vai. É legal quando alguém acredita no teu sonho, né? Eu acho que te dá mais uma centelha de certeza. Exato. E aquilo te faz seguir com mais segurança. Exato. Né? E Dona Elza, minha mãe, que eu amo, que eu tenho um amor, que me criou, que me deu tudo que eu precisava para estar aqui hoje, que acreditou em mim quando eu estava na loucura, na bagunça da rua, não desistiu de mim. Por isso que, poxa, as mães, se tem uma pessoa que realmente, eu acho que o título de mãe deveria ser um título de honoris causas, prêmio Nobel, porque se tem alguém que acredita, que torce, que luta, que por mais que tudo dê errado, ela tá ali, é mãe. Então minha mãe acreditou, falou, vai, e eu vim. Não tinha nada certo aqui no Rio de Janeiro. Eu simplesmente fiquei perdido durante muito tempo. Um amigo me trouxe, que trabalhava comigo na agricultura, me trouxe, falou, Bruno, não vai. Eu falei, cara, não adianta você falar que não vou, eu vou. E ele me trouxe, me apresentou irmão, me deu uma volta, demos uma volta pelo Copacabana, pela Zona Sul. E aí depois me deixou. Vi a praia pela primeira vez, foi emoção, foi como aqueles 2 caipiras, tinha uns 4 pessoas. Eu, esse meu amigo, mais um outro amigo nosso e o irmão desse cara que trouxe a gente pra cá. E foi como se fosse 2 caipiras pisando na areia pela primeira vez. Pô, isso aqui não é... Isso aqui é areia. E a água é salgada. Não beba. E foi uma aventura, cara. E depois disso,
Ele foi embora, eles foram embora e eu fiquei sozinho no Rio, né, agora. E para se manter, para trabalhar, como é que você trilhou, desbravou, como seu amigo falou, né? Nossa. Você é o desbravador, você teve que desbravar o Rio de Janeiro para se manter aqui. Exato. Como é que você fez isso? Olha, teve 2 momentos. Primeiro, ele me deixou no Rio de Janeiro e foi embora. Ele tinha que voltar para Minas para trabalhar. O irmão dele foi embora, foi junto com o nosso outro amigo. Foram embora. Eu fiquei aqui. E agora? Aí, meu irmão, foi uma coisa assim muito pesada, muito triste, hoje olhando para trás eu falo assim, foi muito pesado tudo isso, porque aí eu tive que realmente entender o que eu queria e ao mesmo tempo não entendia nada. Então assim, eu estava ali na linha vermelha e eu lembro isso com muito sentimento. Toda vez a gente começamos outro projeto agora e a gente estava gravando lá perto da UFRJ, perto ali do Galeão, do aeroporto do Galeão. E vendo aqueles aviões subirem, isso me dá uma emoção, Rodolfo, que você não tem ideia. É só um voo. Não é só um voo. Para uma criança que já quis ser piloto de avião, e eu fiz durante 2 vezes eu fiz prova para ser piloto da aeronáutica, para entrar na Epicar. Eu fiz essas provas, eu morava na roça ainda, estudava todo dia, o dia inteiro para poder ser piloto de avião. Olhar para aqueles aviões, e eu quando criança tinha um aviãozinho que meu pai me deu. São histórias, meu irmão. A gente pode aqui abrir um leque. Eu olhar para aquele avião foi um baque muito grande. Eu até contei isso numa entrevista, numa palestra que a gente foi dar para as crianças lá no meu chalé, que a gente foi fazer um projeto lá. Eu até falei isso. Olhar para aquele avião era uma coisa colossal. Pensa num caipira que nunca tinha visto um avião. Eu olhei na linha vermelha, chegando no Rio de Janeiro, esse irmão desse amigo meu que mora em Nova Iguaçu, policial federal, eu fiquei na casa dele, depois eu peguei a linha vermelha e subi aqui para a Zona Sul, Rio de Janeiro e tal. Então eu vi o avião descendo no aeroporto do Galeão, ô Natan, descendo. Rapaz, aquilo me subiu uma emoção. Eu falei, o que é isso, meu Deus do céu? Que tamanho de negócio que é esse? E eu fiquei emocionado com aquilo. Emocionado. Aí eu tava dirigindo, né? Dirigindo e tal. E eu olhava o avião aqui descendo aqui, meu lado esquerdo, eu olhando aqui na linha vermelha, avião. Daqui a pouco eu olho e fico, bau! Bato num cara na frente. Esse cara sai igual um maluco e no carro dele tinha uma bola de engate rápido, onde engata a caçambinha. Aquelas bolas que ficam atrás do carro que botam E o carro dele não aconteceu nada, porque tinha essa bola de engate rápido. No meu, mas o seu quebrou o paralama. Ele chegou, olhou pra mim, eu falei, meu amigo, me desculpa, eu dei uma vertigem aqui no meu cérebro, eu não sei o que aconteceu, eu bati no seu carro. Ele, filho de uma, me xingou, foda-se você que se fudeu, pegou, montou no carrinho dele. Ele foi. E foi embora, eu fiquei assim, parado na linha vermelha. Meio em choque ainda. Em choque, olhando, o avião já tinha ido embora, eu olhando, e o trânsito atrás, todo parado e buzinando, parece que eu entrei numa outra dimensão, eu falei, não entendi nada. Foi embora e eu fiquei ali. Aí daqui a pouco os caras me gritando, né? Vambora! Aí que eu voltei, peguei meu carro e saí. E eu falei, cheguei. Então um choque de realidade da cidade grande, né? Cheguei no Rio. Primeiro o avião. Depois primeiro eles terem me deixado, né? E agora é eu comigo mesmo. Primeiro eles estavam me conduzindo, me mostrando, ó, rio aqui, rio ali, rio tal. E agora é comigo. Então agora eu vou chegar até o Rio de Janeiro, já cheguei nesse avião, bati, quebrou meu paralama, coloquei o paralama dentro do carro, desci, parei no posto de gasolina, falei, você tem um enforca-gato para você me emprestar ou me vender? O frentista falou, o que é isso? Aquelas presilhas e tal. Ah, não, aqui não tem. Aí fui no outro lugar, comprei umas presilhas, amarrei o paralama ali, porque tinha caído a placa do carro também, junto com o paralama. Marrei esse negócio ali na frente, desci, fui no Leblon. Vou dar um mergulho agora. Isso já era tarde. Vou dar um mergulho. Parei meu carro, coloquei tudo que eu tinha, quer dizer, eu trouxe umas malas que eu tinha, botei tudo dentro do carro e trouxe.
E aí nesse um ano me estruturei, pesquisei, me fortaleci espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, e nesse um ano eu voltei. Aí nesse ano que eu voltei, eu tô até hoje, cara. E tem quanto tempo já que você está aqui? Tem para mais de 10 anos. Já é uma trajetória, já construiu aí uma carreira de sucesso em muitas áreas e também, pegando o gancho dessa história, de falar um pouco desse teu lado professor, né, de teatro, das artes. Você é um cara que é empreendedor, você criou um curso, né, um espaço de desenvolvimento e conhecimento das artes cênicas. Explica um pouco, fala um pouco desse sonho. Olha, depois que eu comecei a entender como é que funcionava a profissão, porque para mim é uma profissão. Isso. É uma profissão, você ser ator é uma profissão, ser diretor é uma profissão, ser roteirista é uma profissão, contra-regra é uma profissão. Então eu entendi que aquilo era uma profissão. Só que o baque chegou quando eu fui fazer uma peça que o padrinho era o Chico Buarque e Maria de Severo, que era uma ONG apadrinhada e patrocinada pela Petrobras. E o Chico Buarque era o padrinho daquele lugar, chama CAT, hoje não existe mais, Centro de Arte do Terreirão, aqui no Recreio dos Bandeirantes. E aí eu fui fazer esse processo com eles durante um ano, e lá tinha uma professora que se chama Juliana Medella, uma grande professora, uma grande pessoa, uma grande profissional. E ela me mostrou o que é ser profissional. Horários, reconhecimento, comprometimento, dedicação. Ela me mostrou o que é ser profissional. E teve uma vez que a gente foi ali no Teatro Natália Timber, aqui no Wolf Maia, assistir uma peça, e eu cheguei atrasado. Ela, depois da peça, falou assim: olha o seguinte, você quer ser profissional? Como que você chega atrasado numa peça? Não admito você chegar numa peça atrasado. Não dá para chegar. Se você estivesse lá no palco, você gostaria que alguém chegasse, abrisse cortina? E aí? Te atrapalhasse a concentração do ator que está em cena? Não dá para ser inconsequente. Você quer ser profissional? Começa a fazer diferente. E a partir daquilo foi outra mudança de chave, né? E aí eu comecei a entender que eu precisava realmente me dedicar, fazer as coisas certinho. E comecei a fazer isso com a ajuda dela, com a ajuda de outros, e comecei a entender como é que eu precisava agir. E passou-se um tempo, depois que eu comecei a ter esse tipo de atitude, as pessoas começavam a olhar para mim e falaram: poxa, que legal isso, Bruno, como é que você está fazendo? Aí começou a surgir a ideia de querer também ajudar. E aí eu vi que ser professor é uma forma muito bacana de você transformar, de você ajudar as pessoas a desenvolver. E eu comecei a ensinar. E aí depois eu vi que isso poderia virar uma profissão também, que eu poderia fazer e ser remunerado por isso. Aí eu comecei a criar formas disso acontecer. Foi quando na pandemia, mas a principal coisa que me dava muita motivação era olhar assim para os olhos da pessoa e falar assim, ela me falar, né? Poxa, obrigado. Obrigado porque isso que você me ensinou fez diferença assim, fez diferença assado, fez diferença assim e tal. E eu me alimentava disso. Era o feedback que mostrava que você estava no caminho certo. Exatamente, era o tempero, era o termômetro. Eu falava, isso aqui que eu estou fazendo, isso aqui que eu estou te ensinando, isso que eu estou vivenciando, faz sentido. E comecei a fazer isso. E aí chegou na pandemia, eu tive pandemia, né? Você quer chegar nesse tema logo da pandemia? Porque tem tudo a ver nisso. Sim. E chegou na pandemia, olha, eu estava fazendo um ensaio para uma peça de Shakespeare, eu estava fazendo um filme e começando uma novela. 3 projetos lindos que eu estava fazendo. Eu estava fazendo uma peça que eu queria muito, que era Otelo. Eu fazia Cássio. Procura essa peça aí, que era uma peça incrível. Um clássico. Shakespeare, Otelo. E eu estava fazendo essa peça que eu queria muito. Já estávamos ensaiando, quase finalizando para estrear. Aí, pum, pandemia. De 3 projetos que eu estava fazendo, acabou tudo. E Bruno, e aí, depois da Covid, como é que foi? Assim, depois de você estar internado, o que aconteceu? Ah, meu Deus do céu, depois de eu estar internado, Rodolfo, eu comecei a pensar em coisas assim, do tipo, agora eu preciso fazer alguma coisa de verdade na minha vida, né? Eu preciso parar de esperar as coisas chegarem até mim e começar a fazer alguma coisa de bom na vida. E foi aí que eu decidi mudar totalmente aquilo que eu estava fazendo em relação à arte, em relação
a minha vida pessoal mesmo. E aí eu morando aqui na Barra, a gente, com a sociedade que eu tinha com o parceiro que eu morava junto, não deu certo. E no meio da pandemia, começo da pandemia na verdade, surgiu a possibilidade de eu fazer um projeto num lugar que depois se tornou um grande amor da minha vida, que foi o Chalé Cultural. E nesse Chalé Cultural, no momento onde todo mundo estava fechando escolas, fechando teatro, fechando lugares, as pessoas estavam muito debilitadas, morrendo por conta do Covid, eu decidi abrir um espaço. Empreender. Não foi porque assim apareceu, não foi porque eu planejei, foi porque as coisas aconteceram. Então eu vi uma oportunidade nesse espaço de ter um lugar onde eu pudesse fazer a minha arte, de onde eu pudesse trabalhar e de onde eu pudesse também permitir que outras pessoas chegassem para fazer as coisas ali dentro daquele espaço. Então, assim, foi uma coisa ousada da minha parte, arriscada pra caramba, porque num lugar, num momento onde as pessoas estão fechando, eu tô abrindo. Então, depois que eu fui entender isso, depois de conversar, depois de fazer muitas coisas ali, é que eu fui entender a importância daquele lugar. E aí, é claro, no começo eu trouxe uma pessoa para fazer uma parceria comigo, dentro do espaço, e a gente começou a fazer pequenos movimentos ali dentro, sabe? Com muito cuidado da pandemia, todo mundo estava com aquele medo. E como eu falei, eu não parei na pandemia, eu não consegui parar, não pude parar. E foi aonde que as coisas começaram a acontecer. Eu fiz uma série na pandemia e lá foi o lugar onde a gente ensaiou, onde a gente gravou, onde a gente fez muita coisa. Lá no chalé. Lá no chalé. Porque tem a parte aberta, não é isso? O chalé, posso de repente mostrar umas imagens aí para vocês. Vocês estão de repente vendo algumas coisas ali que aconteceram no chalé. E então foi aonde eu pude experimentar muitas coisas ali dentro, sabe, Rodolfo? Muitas coisas artísticas, de vivências, de experiências enquanto profissional e também como pessoa. E possibilitar que outras pessoas também fizessem aquilo ali dentro daquela coisa que surgiu inesperadamente e acabou se transformando. E nesse chalé, Bruno, você falou também que foi um local que você conseguiu fazer uma coisa muito bacana na sua vida, que foi um trabalho social para a galera, para os jovens da região, né? Exato. Como é que foi isso? Depois que parei de fazer, parou tudo, né? Parou o teatro, parou o audiovisual, parou absolutamente tudo e eu comecei a fazer movimentos na internet. Então eu comecei a dar aulas, eu criei um projeto, como eu já falei, criei um projeto para atores que estão iniciando e também para pessoas que, por exemplo, querem se comunicar, querem desenvolver o carisma. E aí não necessariamente ser ator, mas exatamente. Né, a pessoa usa o teatro como uma plataforma para melhorar a comunicação, a apresentação, a timidez. Inclusive eu acredito que o teatro ele tinha que estar em todas as áreas como profissão, em todos os níveis de escola, de faculdade, porque é transformador essa ferramenta do teatro, é transformador. Então, por exemplo, eu comecei a fazer esses projetos de aulas para essas pessoas e também para atores que estavam começando. Já lá no início eu comecei a experimentar, começou dando certo, as pessoas me procuravam para que como é que faz isso? Eu comecei, agora então é a hora de fazer um projeto online. E eu fiz, deu muito certo. E eu comecei a ganhar dinheiro com isso. E aí comecei a expandir, chamar mais pessoas para fazerem, pessoas aí, alunos de todo lugar do Brasil e também em alguns lugares aí do exterior, que me procuravam para poder fazer esse curso online, voltado para atores e também para não atores, né? Como eu falei. E ali começou a surgir mais movimentos. E aí eu pensei assim, tem gente que paga, mas tem gente que não pode pagar. E como o meu chalé, no Rio de Janeiro é assim, né, cara? Você tem ali algumas comunidades, tem lugares nobres, comunidade, lugar nobre, tá tudo muito misturado. É o contraste muito grande do Rio de Janeiro. Então, de onde eu moro, tem algumas comunidades em torno. E eu andava por esses lugares e eu falava assim, olha só, essa criança tá aí
às vezes 1, 2, 3 horas da madrugada, na rua. Caramba. Sem o pai, sem a mãe, sem um auxílio ali, à mercê de qualquer coisa. E aí eu ficava olhando assim, bom, o que eu posso fazer aqui que pode ajudar essas pessoas, né? Eu falei, então eu vou fazer um curso de teatro infantil para crianças aqui dessa comunidade. Gratuito, né? Gratuito. E aí eu fiz ajuda ali com alguns comerciantes que patrocinaram, que bancaram, que me ajudaram. Por isso, é muito importante os empresários, as pessoas que gostam de ver o nosso país crescer, de desenvolver, ajudarem esses projetos sociais, porque é através desse projeto social que eu estou aqui. Como você falou lá atrás, exatamente, que você começou num projeto social. Comecei num projeto social e é tão importante para você tirar essa garotada, para você tirar essa molecada da rua e dar para elas uma perspectiva de vida. Então assim, eu com a ajuda da galera ali local, eu passei essa visão, independentemente de ser religioso ou não. Tem uma palavra assim em Abacuque que fala assim, você precisa chamar as pessoas para uma visão. Eu não tenho religião, mas eu sou religioso. Eu tenho religiosidade. Eu acredito. Então, assim, eu chamei essa galera para essa visão, a importância desse projeto, e a galera comprou o barulho e falou, vou te ajudar. E aí pagou panfleto, pagou assim um alimento para as crianças, uma bebida para as crianças, quanto estava ali. E me ajudaram nesse projeto. E aí eu fui na rua, nas ruas, eu mesmo fui, divulgar e convidar. Eu fiquei surpreso quando eu chegava para uma mãe, para um pai, falar, olha, eu tenho um espaço cultural aqui perto da sua casa, eu quero te convidar para levar seu filho. E às vezes a criança estava ali. Eu quero levar o seu filho lá para fazer teatro. É gratuito. Vá, leve ele lá. Era num sábado. E nessa época eu estava fazendo Reis na Record. Leve ele lá. Aí o pai falou, pô, não sei o que, eu tenho, poxa, não dá. Criava um monte de empecilho. Desconfiança no início, né? Desconfiança, porque tudo que é de graça, às vezes, é bem complicado você confiar. Só que isso foi ganhando um burburinho ali, e as pessoas às vezes me procuravam e iam, porque aquilo ali começou a se tornar, olha só, eu vou mandar imagem para você desse projeto, olha só que interessante. E inclusive eu tive a oportunidade, através de amigos que estavam fazendo peças infantis, de levar crianças e mães, pais, pela primeira vez no teatro. Isso muda a vida das crianças, né? E eu fiquei assim, emocionado, porque você vê uma criança com toda a ingenuidade que ela tem, indo pela primeira vez no teatro. Rodolfo, não tem preço que pague. É verdade. Não tem preço que pague. E é por isso que eu continuo fazendo esses projetos. Porque além de esses projetos sociais terem impactado a minha vida, ele também impactou e impactam a vida de muita gente. E pode impactar muita gente que está aí e você nem sabe que essa pessoa precisa. Então é muito importante apoiar esses projetos. É verdade. Contato com a arte é fundamental para todo mundo, mesmo que não venha trabalhar com a arte diretamente. Exato. Mas eu acho que é alguma coisa que muda a vida das pessoas para qualquer área da vida que ela venha trabalhar. E aí você pega a arte como um projeto, como algo que é elitizado. Isso. E que a gente precisa criar outras coisas para que as pessoas que tenham menos acesso também possam ir até e democratizar, né? A arte. Democratizar totalmente. Por isso que é importante a arte, né, e a cultura ser um projeto governamental das prefeituras, do governo do estado, do governo do país. Exatamente. Investir muito pesado, porque infelizmente a gente vê que algumas coisas aí em relação à cultura, à educação, apenas, vou repetir, não apenas um projeto de governo, que a gente precisa olhar para isso e falar, bom, isso aqui está sendo implementado, mas também com outro olhar, com uma outra visão, que não só de desenvolvimento, que não só de elevar essa cultura, mas também com uma outra roupagem. E a gente precisa ter essa ideia, trabalhar isso e ficar muito atento às coisas que vêm aí dessa galera que governa nosso país. É verdade. E aí, Bruno, aí a gente chegou aqui no Espaço Arte Barra. Espaço Arte Barra. Inaugurou esse ano aqui. Esse ano. Como é que foi esse Acontece projeto? Que às vezes o espaço onde você está, ele se torna um pouco pequeno. E não que o meu espaço cultural no Rio
onde eu moro, ele é um espaço pequeno, não é nada disso. Mas ele precisa ganhar outras proporções, ele precisa ir para outros lugares, ele precisa dar oportunidade para outras pessoas chegarem. E, por exemplo, o espaço onde era o chalé cultural, onde na verdade, eu moro lá também. Então ficou uma coisa assim, eu moro e também faço projetos. E uma coisa não comportou a outra. Sim. Como eu falei para você, eu voltando da Bahia, num domingo, depois de 30 dias na Bahia, fazendo uma série pesada, forte, onde a gente trabalhou demais. Eu no domingo chegando de manhã, a galera tinha que fazer uma filmagem lá. Ou seja, você não conseguiu se desconectar das coisas. De jeito nenhum. Então eu tive que ficar ali, fazendo uma cera. Não que eu não gostasse, não que eu não tivesse gostado, mas naquele momento eu queria só dormir, só descansar, só comer um bom peixe que eu adoro e descansar. E eu tive que ficar ali, cara, ajudando as pessoas, ajudando o que estava sendo feito ali naquele momento. E eu falei, bom, peraí, eu preciso desmembrar uma coisa da outra. E aí surgiu esse espaço aqui. Surgiu esse espaço. Que é aqui na Avenida das Américas, né? Avenida das Américas, em frente ao Guanabara, o supermercado Guanabara. E estamos fazendo junto com a Nicole, que foi uma pessoa assim que apareceu na minha vida há muitos anos atrás, através do teatro, que nós estávamos fazendo eu junto com um amigo que tem 30 anos de teatro, é um cara que adora o teatro, que é o Cláudio Handre. Ele estava fazendo um projeto e eu estava ajudando ele a fazer esse projeto. E por um acaso eu conheci a Nicole e chamei ela para fazer esse projeto. Desde então a gente vem alimentando essa parceria, essa amizade. Tentamos fazer em outros momentos outras parcerias, acabou não dando certo. E aí surgiu o momento de fazer essa parceria com a oportunidade desse espaço. É um espaço lindo, é um espaço que tem uma estrutura incrível. São 3 salas, 2 menores e uma maior, que é a que vocês estão vendo aqui atrás. Tem cozinha, banheiro, ar-condicionado. Tem uma varanda bonita, para frente, para trás, um espaço assim realmente especial, com uma energia boa também, que eu acho que isso para o mundo das artes é muito bom, né, Bruno? Uma energia onde você chega, a ideia desse espaço é você chegar e sair transformado, literalmente. Porque nesse momento, nós, enquanto sociedade, precisamos de lugares assim. É verdade. Que tenham uma característica de você entrar e sair transformado. Exatamente. Então, assim, a característica desse espaço, onde tem aulas de dança, aulas de teatro, aulas de cinema, tem também aí um processo de metafísica, que também daqui a pouco tá surgindo aí, que é ligado junto ciência, espiritualidade e desenvolvimento pessoal, para quem quiser também desenvolver esse lado mais pessoal, que também o teatro faz, que também a dança faz. Tá tudo conectado. Então tem várias coisas, vários movimentos aqui que estão acontecendo e junto o projeto social com as crianças. Já está sendo feito aí, montado um projeto junto aí ao governo do estado, para que esse governo chegue junto e a gente consiga trazer essas crianças que também precisam, que estão no entorno aqui, para que elas também tenham oportunidade, o acesso, não só as crianças dos ricos, é isso aí, mas também as crianças que têm menos possibilidades. Para dar chance para todo mundo de estar em contato com a arte e transformar a vida também, né? O acesso, a democratização, como você fala. Aqui no Espaço Arte Barra, então, é aula de dança, de teatro, de cinema, tudo. E como é que a pessoa faz assim, como é que ela sabe? Tem para todas as idades? Desde criança até o idoso? Tem para todas as idades. É igual coração de mãe. É isso tem aí. Para todo mundo. Então tem desde o jovem, desde a criança aí a partir de 6 anos de idade, até o idoso. Enfim, tem um dos nossos públicos-alvos, é essa pessoa que tem um pouco mais de idade, que às vezes está aposentado, que às vezes não tem tanto o que fazer, e que já passou por muita coisa na vida, e aqui tem a possibilidade de fazer as danças, de fazer os teatros. Fazer coisas que nunca fez na vida. Fazer coisas que nunca fez na vida. Porque há sempre tempo de aprender, independente da idade das pessoas. Exato. Então, assim, tem um baile também que a gente faz. Geralmente fazemos uma vez por mês. O baile com a dança para todo mundo. Para todo mundo. E nesse baile tem apresentações de teatro também. Inclusive você e o Natan vai vir, né, Natan? Pensa que vai esconder não pensa que vai fugir não. Vão vir, né?
fazer parte. Tem apresentação aí de teatro e o baile, para que as pessoas dancem, se divirtam, brinquem, troquem ideias, se conheçam, né? Quando é que é o próximo? Que eu tô vendo uma decoração aqui de festa junina. Já tem alguma coisa aí. Não está totalmente preparado. Dia 16 agora, esse próximo domingo. Eu não sei que data que vai ao ar essa entrevista, mas dia 16 agora. De julho. 16 de julho é o próximo baile que a gente vai fazer, a festa julina. Ou junina. Festa junina. Que vai acontecer esse baile aqui. Então tem comidas típicas, todo mundo vai vir a caráter, né? Ou seja, de caipirês mesmo. Então vai ter esse baile muito, muito, muito interessante que teve um mês passado. Normalmente também... é aos sábados mesmo, os bailes. Domingos, tá? Que horas? Vai começar a partir das 18 horas. 18 horas. E vai embora até a hora que os vizinhos aqui, as pessoas falarem, pá, chega! E Bruno, então deixa aqui as redes sociais, tanto aqui do Espaço Arte Barra, a gente vai deixar aqui embaixo, mas fala também, fala dos teus contatos aí pra galera te seguir, quem ainda não segue, e acompanhar tudo que você tem feito, cara. Seguinte, olha só, contatos. No espaço.artebar você encontra toda a programação que aqui no espaço a gente oferece. E também, se você quiser acessar as minhas redes sociais, é Bruno Breves, com 2 S's no final. Ou então o meu Pix, que também é meu, quer dizer, meu número de telefone, que também é meu Pix. Que eu vou colocar para vocês aí, deixar aí o contato, e-mail, enfim, arroba do Instagram, enfim, tudo que tem para vocês encontrar. Porque no Espaço Arte Barra aí vocês vão saber ali pelo Instagram qual é a programação, como faz para se inscrever nos cursos, nas atividades, seja para dança, para teatro, para cinema, e vocês podem transformar vidas aqui também. Então é só trazer a galera que vocês conhecem, vem de turma para cá, porque vai ser muito bem recebido aqui, né, Bruno? Muito bem recebido, vai sair transformado. Isso aí. A gente tem um lema que é o seguinte: inspirar para transformar. Inspirar para transformar. Você tem que estar, se você quiser inspirar, você tem que estar inspirado. Se você quiser convencer, você tem que estar convencido. Porque senão nada acontece na sua vida. E eu utilizo o teatro, eu utilizo a arte, a educação para me inspirar e para inspirar pessoas. Porque nada mais vale se você não tiver essa capacidade de inspirar, de transformar, de motivar, de criar caminhos, de criar espaços para que outras pessoas que às vezes não estão na mesma vibe possam olhar, mexer, provocar, porque nós temos essa capacidade de provocar, verdade. Porque senão nada acontece. Então você entra, passa por uma transformação aqui dentro, e a nossa missão é te transformar. É isso. Bruno, obrigado aí por nos receber aqui, de apresentar o Espaço Arte Barra. E vocês então sigam o Bruno nas redes sociais, o Espaço Arte Barra. Obrigado, meu amigo. Até a próxima. Meu irmão, eu que agradeço. E aí a gente vai mostrando novidades sempre que tiver aqui uma programação bacana. Com certeza, eu que agradeço você, Natan, ao público, as pessoas que vão ver e ouvir essa mensagem, que eu tenho certeza que os corações vão ser transformados e vão vir fazer parte desse projeto com a gente. Obrigado pela oportunidade aqui, pela abertura. Valeu, obrigado mesmo, meu amigo. Viu? Valeu, um abraço. Irmão. Beijo. Tchau.